Pessoal, se liga na novidade que eu e a Janel preparamos para vocês nesse Natal. A gente vai te presentear com 100 mil reais. Você não ouviu errado não, é isso mesmo, são 100 mil reais. 100 mil reais. E para você ter a chance de levar esse presente para casa, é super fácil. Basta participar da ação premiada aqui na Genial Investimentos. Toda semana a gente divulga 13 pares de ativos. Você só precisa escolher em cada par qual ativo que você acha que vai mais valorizar no período de uma semana. E a partir do dia 27/11, os 4 concursos da ação premiada vão começar a contar para um ranking de pontos. E quem fizer o maior número de acertos somado nesses 4 concursos, leva esse grande presente para casa. E detalhe, quanto mais concursos você participar, maior a sua chance de ganhar. Clica no link aqui embaixo, se inscreva na ação premiada e comece a participar com a gente. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com Zé Márcio. Tem aqui comigo hoje um grande amigo, um excelente economista, Samuel Pessoa. O Samuel é doutor pela USP e que é economista do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Samuel? Muito obrigado por ter aceito nosso convite para participar dessa conversa aqui novamente. É um prazer estar aqui com você. Bom, Samuel, estamos aí, quer dizer, com mais uma crise, quer dizer, da economia brasileira, mais problemas, as pessoas estão cada vez mais pessimistas. Como é que você está vendo esse processo aí? Quer dizer, como é que você acha que vai ser o desenrolar desse processo aí nos próximos dias, meses e provavelmente anos? Bom, a gente tem um problema estrutural maior, né, que lá em 2006 eu chamei de contrato social da redemocratização, que é, em última instância, a sociedade quer que o gasto público cresça sistematicamente mais do que a economia e, por outro lado, a sociedade não quer financiar esse gasto. Então, a gente vive em crise fiscal permanentemente. Lá atrás, essa crise fiscal permanente ela tinha uma componente externa, de crise internacional de câmbio. Desde que a gente acumulou as reservas entre 2005 e 2010, a gente conseguiu insular as nossas contas externas, insular bastante bem, mas não totalmente, né? Era das mais voláteis do mundo, mas a gente conseguiu construir uma situação internacional muito sólida e os nossos problemas são mais internos. Né? Mas eles persistem, a gente tem essa inconsistência entre os desejos da sociedade de gasto público e a capacidade desse Estado se financiar de forma não inflacionária para fazer frente às necessidades, aos desejos da sociedade. Esse drama ele teve um capítulo adicional, que foi a eleição do presidente Lula, e ele ter rasgado o livro-texto da ciência política. Ele começou o mandato dele colocando 1,5, 2 pontos percentuais do PIB de forma permanente no gasto, mas isso não foi o mais grave. O mais grave foi ele ter colocado 2 instituições, 2 regras, que são inconsistentes a longo prazo. A primeira é, ele retomou o indexador tradicional, que havia sido resolvido com a emenda constitucional do teto dos gastos, do Temer, o indexador tradicional dos mínimos constitucionais, dos gastos mínimos constitucionais com saúde e educação. Voltou a ser a receita corrente líquida. É inconsistente, porque a gente não pode vincular um item do gasto que é muito permanente numa base que é muito volátil. Adicionalmente, eu não posso vincular o gasto à receita. O gasto tem que crescer um pouco mais lentamente do que a receita, porque eu preciso fazer um espaço primário, eu preciso criar um espaço fiscal para que a dívida pública pare de crescer. A segunda inconsistência do presidente Lula foi adotar o indexador do salário mínimo, que é incompatível com a estabilização do gasto social com proporção do PIB. O indexador que o presidente Lula adotou, que é a taxa de crescimento do PIB de 2 anos anteriores, se o salário mínimo cresce com o PIB, se os gastos vinculados ao mínimo crescem pela soma do crescimento do número de benefícios somado ao crescimento do valor de cada benefício, se só o benefício cresce a velocidade da economia, a soma cresce a uma velocidade maior do que a economia, e isso é uma impossibilidade lógica a longo prazo. Então, o presidente Lula fez 3 coisas que colocaram o país de volta numa trajetória de uma crise fiscal estrutural, que é aumentar o gasto público em 1,5, 2 pontos percentuais, retomar indexadores que não são razoáveis para os mínimos condicionais de saúde e educação, e um indexador que não faz o menor sentido para o salário mínimo.
Agora, Samuel, você falou que a sociedade brasileira escolheu, a partir de 2006, essa trajetória. Mas ao longo desse período, entre 2006 e agora, que nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma exatamente no meio de uma crise muito parecida com o que a gente está tendo agora, quer dizer, numa situação em que os gastos estavam crescendo claramente acima do sustentável, tá certo? Ao mesmo tempo, nós tivemos dois governos, um governo Temer e o governo Bolsonaro, que foram muito mais responsáveis do ponto de vista fiscal, conseguiram fazer um ajuste fiscal bastante importante, tá certo? No caso do governo Temer, começou com um teto do gasto, que foi super importante para reduzir as incertezas em relação ao comportamento do déficit público, consequentemente conseguiu reduzir as taxas de juros pagas pelos títulos do governo, exatamente porque aumentou a credibilidade, tá certo? No caso do governo Bolsonaro, nós tivemos, como você mesmo disse, tivemos superávites primários em 2021, 2022, tá certo? O governo entregou uma relação gasto-PIB menor do que recebeu. E depois, quer dizer, tivemos essa volta do presidente Lula com esse rompante da PEC da transição, que eu estou chamando de rompante, mas estou um pouco usando um termo forte, mas a PEC da transição que aumentou os gastos em quase 200 bilhões de reais, tá certo? O que você acha que se deve isso? Além de tudo, quer dizer, essa volta do ex-presidente Lula, quer dizer, surpreendeu aparentemente muita gente, porque muita gente acho que esperava que ele seria mais responsável, apesar de, como você disse, ter sido pouco responsável a partir de 2006, tá certo? Ele teve no primeiro mandato foi bastante responsável, mas depois de 2006 essa situação degringolou rapidamente. Como é que você avalia esse processo aí, que desculpe ter falado tanto, mas esse processo aí de idas e vindas e surpresas e ou não surpresas, quer dizer, eu acho que como que você acha que a sociedade avalia esse processo? É super legal essa sua pergunta. Seria muito melhor se aqui tivesse um antropólogo respondendo. Eu acho que talvez nem seja para um cientista político ou para um sociólogo. Talvez seja uma pergunta para um antropólogo. O que a gente tem, o que você descreveu, é uma sociedade tateando e procurando caminhos. E você tem razão. Talvez eu tenha sido um pouco imprudente ou avancei demais no cenário, o sinal, em dizer que a sociedade quer isto. A sociedade ela quer, primeiro, estabilidade macro. Acho que isso está dado. Quem produz inflação, ou quem produziu inflação nos últimos 30 anos, depois da estabilização, quem foi visto pela sociedade como responsável por inflacionar a economia, foi eleitoralmente punido. E é possível que o presidente Lula tenha errado o cálculo. Possível que ele tenha feito um cálculo em função de experiências mais antigas dele. É possível que no período que ele ficou na prisão, ele ficou um pouco isolado da sociedade. Presidente muito autoconfiante, com um núcleo duro de pessoas muito restrito. É possível que ele esteja lendo errado a sociedade. E a sociedade andou. A gente tem todos os evangélicos, tem toda essa agenda de empreendedorismo. Talvez a sociedade hoje queira uma economia mais dinâmica, um Estado mais leve, uma incorporação das pessoas mais pelo mercado de trabalho e menos pelas políticas de transferência de renda. A gente vai saber disso tudo em 26, né, Zé? Acho que isso vai ser o tema. Espero que esse seja o tema. A gente tem um processo eleitoral de alto nível e que o tema seja esse que a gente está discutindo isso. Porque, no meu entender, a inclusão pelo Estado e a inclusão pelos programas de transferência esgotou. A gente tem visto isso, esgotou mesmo. Está todo mundo festejando a queda da pobreza. Eu confesso que não festejei, porque a pobreza caiu. A pobreza caiu alguns centésimos e o orçamento triplicou. O número é o sinal claro de falência do Estado brasileiro. Pelo aumento do orçamento, era para nós termos erradicado a pobreza. Ou que a pobreza chegasse a atingir números muito pequenos. O fato da gente ter triplicado o orçamento, e o dado quase que não mexeu um pouquinho, mostra que esse processo de inclusão
transferências públicas, ele está chegando no seu limite até pela baixíssima capacidade de gestão que o Estado brasileiro tem. A gente vai ter que colocar essa economia para rodar, para crescer, para incorporar pelo mercado de trabalho, porque pelo setor público gera crises seguidas, crises de confiança e não resolve o problema de ninguém. E quando resolve, resolve com uma relação custo-benefício muito desfavorável, né? Então, não, concordo com você inteiramente. Eu concordo inteiramente com você e acho que é pior até, porque eu acho que, além de tudo, quer dizer, esse processo aí de aumento de custo dos programas de transferência acabou transformando, voltando a fazer dos programas de transferência programas absolutamente assistencialistas. Quer dizer, uma coisa que a gente tinha, de alguma forma, melhorado ao longo há cerca de 10 anos atrás e que voltou a ser um programa de transferência de renda que, absolutamente assistencialista e que é quase impossível de controlar. Não, quer dizer, acho que esse é um ponto importante, eu acho que é esse aí. Tá certo? Então eu concordo, acho que você tem razão nesse ponto e acho que é muito importante chamar atenção para o fracasso dos programas de transferência de renda. Eu acho que esse é um ponto que vale a pena. Agora, Samuel, como é que você está vendo essa crise? Quer dizer, como é que você acha que nós vamos sair desse processo aí? Quer dizer, você está pessimista, otimista? Quer dizer, tem muita gente entre os investidores que a gente conversa muito aqui, que acha que, na verdade, um dos grandes problemas aí é que falta convicção para o governo em geral, inclusive para o ministro da Fazenda, para a equipe econômica, falta convicção em relação à necessidade de fazer um ajuste fiscal realmente importante. E por isso é que o mercado tem reagido tão mal. Você acha que faz sentido? Como é que é a sua avaliação? A minha avaliação é que falta convicção para o presidente da República. Eu tenho algum conhecimento do ministro. O ministro está totalmente ciente dos problemas. O ministro conhece os problemas e ele tem lutado internamente tanto para mudar a regra dos mínimos condicionais como para que tenhamos uma regra de salário mínimo que faça algum sentido. O ministro tem perdido seguidas vezes essa batalha. Então, eu diria, falta convicção para o presidente Lula, para o seu núcleo duro, e essa convicção que falta, até onde eu consigo depreender, ela vem de uma leitura equivocada que o presidente faz da grande crise brasileira de 2014 e 2016. O presidente acha que aquela crise foi causada pelo Joaquim Levy. Eu até hoje, para minha coluna de domingo, eu resolvi baixar as taxas de crescimento reais do gasto primário. Em 2015, ano que o PIB afundou 3,5%, 3,2% depois das revisões, o gasto primário cresceu em termos reais 2%. Não teve grande, tudo bem, no ano anterior tinha crescido 6%. Mas você teve um crescimento do gasto em 2015, no meio de uma recessão, além da inflação, que foi alta aquela inflação, foi crescimento do gasto, além da inflação, em 2%. E é claro que E em 2014, que a economia já estava em recessão e cresceu só 0,5%, o gasto real cresceu 6,5%. Então, é claro que a recessão veio muito antes do problema fiscal. No problema fiscal, não. A recessão veio muito antes do ajuste fiscal. E, por outro lado, quando a economia já voltou a crescer em 2017, o gasto público cresceu negativo abaixo da inflação, 1%. Então, o presidente Lula não percebeu que aquela crise de 2014, 15, 16 é uma crise fruto do acúmulo de desequilíbrios que se somaram na economia brasileira, tanto desequilíbrios macroeconômicos quanto desequilíbrios microeconômicos, entre 2006 e 2013. Nesse período se construiu muitos desequilíbrios, uma hora os desequilíbrios cobraram o seu preço. E o presidente Lula acha que foi Joaquim Levy que fez a crise. Então ele está tentando fazer o contrário.
Quer dizer, mas na verdade o que você está dizendo então é que a gente deve ter uma crise similar daqui a pouco, né? Porque os desequilíbrios estão se acumulando novamente na mesma direção que estavam se acumulando lá antes da crise de 2014, 2015 e 2016, né? Quer dizer, é isso mesmo? Quer dizer, você está com o cenário, né? Quer dizer, você acha que o cenário vai caminhar nessa direção? Estamos caminhando nessa direção. Por exemplo, Zé Márcio, um dos elementos do desequilíbrio muito forte, engraçado, eu demorei para olhar com muita atenção essa variável, é o dado de exportações líquidas. Quando a gente olha lá para trás, em 2005, exportações líquidas eram 4,2% do PIB, superavitárias. Em 2013, não estou olhando 2014, quando já estávamos em crise. Em 2013, exportações líquidas eram deficitárias em 3,9%. Olha, a gente saiu de um superávit de 4,2% para um déficit de 3,9% a preços de 95%. É uma virada de 8,1%, 8,2 pontos percentuais nas exportações líquidas. Se a gente pega o crescimento acumulado do Brasil entre 2006, tomando como base 2005 e 2013, PIB cresceu 30%, a absorção cresceu 41%. É o que eu chamei o modo petista de governar. O que é o modo petista de governar? É tensionar a economia a operar além do limite da sua capacidade de recursos o tempo todo. E uma hora a crise vem. Ora, desde o primeiro trimestre do ano passado, exportações líquidas já pioraram, segundo o dado da última conta nacional, que veio a público aqui na terça-feira, acho que 1,5 ponto percentual do PIB. Então, aqueles 8 pontos percentuais do PIB que a gente construiu de desequilíbrio nas exportações líquidas entre 2006 e 2013, nos últimos 7 trimestres nós já construímos 1,5. Então, os desequilíbrios estão sendo construídos. Dívida pública está subindo, inflação de serviços ficando mais alta e mais inercial, que a gente sabe que a inflação que conta é de serviços. A gente entrou lá em 2014, 2015, uma inflação de serviços que rodava 8,5%. No último trimestre de 2014, serviços estava 8,5%. Desemprego foi para 14%, 15% no primeiro trimestre de 2015, e a gente só quebrou a espinha dorsal da inflação de serviços em outubro, novembro de 2016. Então foram 7 trimestres com a economia no chão, desemprego lá na lua, para a gente quebrar a espinha dorsal da inflação de serviços. Então, tudo isso me dá medo, porque a gente está repetindo. Eu acho que a gente ainda está muito aquém do desequilíbrio que vigorava lá em 2014, mas nós estamos construindo naquela direção. A dúvida, Zé, é que se chega ou não a 26. Porque a Dilma chegou em 14. E ela conseguiu se reeleger. Não conseguiu governar, mas ela conseguiu se reeleger. A pergunta é, como que o Lula vai chegar em 26? Agora, de tudo que a gente está falando, já dá para dizer que 27 é um ano de arrumação de casa, independente de quem ganha a eleição. Tem uma diferença entre o 2014 e a Dilma e agora, né? A diferença é que lá em 2014 não tinha o Bolsonaro. E o Bolsonaro se mostrou uma liderança extremamente resiliente, né? Quer dizer, apesar de todos os problemas, quer dizer, o Bolsonaro continua sendo uma liderança extremamente importante. Então, quer dizer, qual é a sua avaliação? Quer dizer, qual é a sua avaliação? Você acha que 2026 o presidente Lula vai conseguir se reeleger? Quer dizer, existe uma probabilidade grande? Ou você acha que essa coisa do bolsonarismo pode mudar a trajetória aí? Quer dizer, eu sei que é pura especulação, daqui a 2 anos é daqui a 2 anos, mas um pouco, como é que está a sua cabeça nesse sentido? Olha, eu acho que eu estou com uma dúvida, e acho que a dúvida está em cima do Bolsonaro. A gente sabe alguma coisa. O que a gente sabe? Isso a gente sabe. A gente sabe que no mundo polarizado, e o Brasil continuará polarizado daqui a 2 anos, a vantagem que tipicamente o incumbente tem reduz muito.
Então, a chance do incumbente perder uma reeleição aumentou muito. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno universal. É a primeira coisa que nós sabemos. E por que é isso? Porque no mundo polarizado, o presidente, a popularidade do presidente tem teto baixo e piso alto. Então ele começa com 40%, mas o oponente dele começa com 40% também. Não... Então, meio que ser um incumbente ou não ser um incumbente tem muito menos importância hoje. E o Lula foi eleito no limite, né? Foi lá a turma da Simone Tebet, eu chamo assim a turma dos 5%, que foi para um lado. Se aquela turma voltar, o Lula está derrotado. Ou seja, a gente tem que saber qual vai ser a construção. Quem que vai vir, qual vai ser a opção que o Bolsonaro vai fazer? O Bolsonaro vai fazer uma candidatura, porque eu acho que ele não vai, acho que ele vai estar inelegível. Ele vai ungir o dedaço do Bolsonaro. Será um bolsonarista raiz ou será um cara que não seja visto como bolsonarista raiz? Isso para nós sabermos se o discurso da centro-esquerda, do petismo, de frente ampla, pegará ou não. Eu acho que essas dúvidas que a gente tem, as últimas notícias, parece que Bolsonaro está pensando em ungir um filho dele. Acho que se ele ungir um filho dele, as chances do Lula são maiores. Mas, por enquanto, é assim que eu vejo o processo eleitoral lá em 26. Agora, Samuel, você realmente acredita que depois de tudo que aconteceu no atual governo Lula, depois de toda essa crise que a gente está vivendo, de todos os problemas que estão surgindo, todos os desequilíbrios, como você disse, que estão sendo acumulados, esse discurso de frente ampla que foi usado pelo Lula lá na última eleição, quer dizer, na eleição de 2022, você acha que esse discurso ainda vai conseguir enganar uma parte substancial dos eleitores, principalmente, quer dizer, esses eleitores, como você falou aí da Simone Tebet, que bem ou mal, tá certo, são eleitores mais educados, quer dizer, economistas, inclusive. Você acha que o presidente Lula vai conseguir enganar novamente essas pessoas com esse discurso de frente ampla? Eu acho que sim, Zé, porque o que está por trás desse discurso é a questão da democracia, e o que veio a público das tentativas e tal é grave, né? O envolvimento com os militares, esse negócio aí é uma coisa bem ruinzinha, assim. Gente ficar próximo de milico, eu acho que sim, porque a reação ao Bolsonaro não vem pela economia. Os economistas que expressaram voto no Lula, pela economia, as pessoas prefeririam o Paulo Guedes ao Haddad. Prefeririam Bolsonaro a Lula, com todos os problemas que o Bolsonaro teve na área de educação, na área das relações internacionais, na área ambiental, com todos os problemas do governo Bolsonaro. Eu acho que uma boa parte desses economistas todos ficariam com Bolsonaro se não fosse a questão democrática e a proximidade tóxica que Bolsonaro tem com o Exército. O Exército dá golpe na gente desde a República. Até a gente contar o número de vezes que essa instituição quebrou a ordem institucional para impor uma ordem sobre a sociedade é imensa. Então, isso gera um problema. Por isso que eu acho que esse discurso ainda vai ter algum peso em 26, mesmo com a inversão de prioridades e com os problemas do Lula, que ele pegou um país minimamente arrumado, com todos os problemas, país em uma situação muito melhor do que estava em 2015, ele está reconstruindo a situação que nós estávamos em 2015. É uma tragédia. Mas, do outro lado, a gente tem esse problema da toxicidade dos militares. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que a gente está caminhando para trás aí uns 20 anos com esse governo Lula nesse momento, tá certo? Então, se você olhar, nós tivemos aí um período de reformas extremamente importantes, espetacular, eu diria, de 2016 até 2022, tá certo? Reformas super importantes que mudaram o comportamento da economia brasileira. Eu acho que esse quer dizer,
E isso é uma coisa que é realmente importante e a gente está perdendo essas reformas, desfazendo uma parte dessas reformas ao longo desses primeiros 2 anos do governo Lula. Se tivermos outro mandato do presidente Lula, eu acho que vamos ter um retrocesso aí muito importante e isso é bem preocupante, tá certo? Mas quer dizer, eu acho que você pode ter razão. Eu não tenho nenhuma, na verdade, é difícil avaliar nesse momento como é que vai ser aí a reação da população quando se efetivamente esse cenário de crise se intensificar, como a gente está antecipando aqui nesse momento. A gente vai estar lá no momento em que a inflação vai estar acelerando, você vai estar começando um processo, provavelmente, de desaceleração da economia, com aceleração da inflação, e isso é muito preocupante. Desemprego subindo, né? Eu acho Exatamente. Que segundo semestre do ano que vem, a gente deve ver a taxa de desemprego começar a subir, em algum momento do segundo semestre do ano que vem. E esse é o ponto. Quer dizer, apesar do desemprego estar muito baixo, a economia está crescendo, tá certo? A inflação está mais ou menos sob controle, ainda que está aumentando, a popularidade do presidente Lula não é, quer dizer, é bem ali meio a meio, né? Quer dizer, então... Bem meio a meio, bem meio a meio. Bem meio a meio e tem essa questão da perda da vantagem do incumbente, ou de, pelo menos, redução significativa da vantagem do incumbente em momentos, ambientes polarizados. Vai, pode falar. Não, é isso aí. Manda bala. Eu ia mudar um pouco de assunto, não sei. Não, vamos mudar. Eu ia falar da economia internacional. Como é que você está vendo, quer dizer, a eleição do ex-presidente Donald Trump, a volta do Donald Trump ao poder, quer dizer, com um programa protecionista, quer dizer, anti-imigração, e ao mesmo tempo uma redução das regulações, quer dizer, mais liberdade, uma redução uma redução de impostos, tá certo, para as corporações. Como é que você está vendo essa mudança da economia americana e como que você acha que isso vai afetar aí, o desempenho da economia brasileira nos próximos anos? Primeiro, eu acho que, tentando ligar isso que você falou agora com o nosso tema anterior, a gente sabe que tem dinâmicas globais que nós não ficamos alheias a ela. Que a reeleição do Trump, depois de um mandato tampão do Biden, e o relativo sucesso que o Milei tem aqui no nosso vizinho ao sul, é para deixar a turma do Lula preocupada. Assim, se eles errarem, a gente tem transição política em 26. Não está fácil a reeleição do Lula. E tem esse negócio. Ele não vai ser reeleito destruindo as contas públicas e pagando transferência, porque ele ganha com uma mão e perde com a outra, com desemprego e inflação. O Biden, então, acho que tem um espírito do momento, né, que não me parece ser favorável à centro-esquerda. E acho que Milei e Trump são dois sinais disto. O Trump, eu já pensei, eu de uns meses para cá, eu mudei a minha visão com relação à questão da tarifa. E aí eu lembrei, Zé, daquela reunião, Acordo Plaza, que houve em Nova York em 1985. O que você tinha lá? O que você tinha em 1985? Você tinha um asiático grandão, com essas coisas que asiático faz, né? É difícil a gente entender asiático, né? Eles são meio esquisitos. Então, os caras trabalham a beça, estudam a beça, poupam que nem doido, aí constroem, tem disciplina, resiliência, diligência no trabalho, aí constrói uma vantagem comparativa no setor manufatureiro cavalar, poupa que nem doido, aí mantém uma conta de capital fechada, controla o câmbio e inunda o mundo de manufatura. Ou seja, você está no mundo que tem uma certa ordem, tem umas certas regras, e você está meio que roubando as regras. Ok, você tem fundamentos, mas os mercados não estão operando claramente. O Japão tinha perdido a Segunda Guerra, potências ocidentais chamaram o cara lá e disseram, ok, muito bonito, vocês trabalham muito, vocês poupam muito, vocês são muito diligentes, vocês têm uma vantagem, super legal vocês inundarem o mundo, mas, gente,
o câmbio de vocês tem que refletir essa vantagem comparativa que vocês podem. Vocês têm. E também, gente, vocês poupam muito, vocês têm que dar possibilidade para os seus poupadores também guardar um pouquinho da riqueza deles fora daí, numa taxa de juros mais razoável. Vocês têm que flexibilizar o câmbio, tem que abrir a conta de capital para participar desse jogo aqui, de OMC, de mercado e tal. E foi isso que aconteceu. O Japão manteve as características e os fundamentos dele, mas os preços e as regras de operação passaram a refletir mais os fundamentos. E a gente foi para o equilíbrio, que foi um novo equilíbrio, não foi ruim para o Japão. O Japão continua crescendo muito, a produtividade continua a crescer, é um país que continua a se expressar nas suas características, na diligência do seu trabalhador e etc. Mas você criou regras que produzissem um equilíbrio que não fosse muito destrutivo para o outro lado. A China não perdeu a Segunda Guerra Mundial. E a China tem essas mesmas características que o Japão tem, população diligente, uma capacidade de poupança cavalar, todo mundo estuda muito. E a China, inclusive, tem uma escala bem maior do que a escala da economia japonesa. Não é um equilíbrio. Isso, não é o equilíbrio. E o mundo vai colocar tarifa de importação, eu acho. Acho que é meio inescapável. Vai funcionar? Não sei se vai funcionar. Porque você põe tarifa de importação, o câmbio vai valorizar. Assim, se o Trump põe 10% de importação contra tudo, o DXY valoriza 10% e mudou muito pouca coisa. Claro, exportação mais importação com proporção do PIB vai cair e, a médio prazo, a incorporação de progresso tecnológico no mundo vai reduzir, porque todo mundo vai se fechar, é péssimo. Mas eu acho que, principalmente agora, que a competição bateu na Europa. Eu acho que o problema menor não é o Trump, o problema maior é a Europa. Eu não acho que a Europa vai ficar tão quietinha como os Estados Unidos ficou nos últimos 20 anos, vendo a sua indústria sofrer o mesmo choque que a indústria americana sofreu há 20 anos atrás. A sociedade americana não tem welfare state, é uma sociedade de mercado. Eles incorporaram o choque chinês e as novas tecnologias, gerou efeitos colaterais, né? São as tais das mortes desesperadas do livro do Angus Deaton. Você tem problemas sociais graves que aconteceram nos últimos 30 anos. A expectativa de vida americana deixou de crescer. Você tem um processo de mortes aceleradas de homens brancos com fundamental completo e incompleto, não, com ensino médio completo e incompleto, sem ensino superior, que está morrendo muito, ou por suicídio, ou por alcoolismo, ou por opioides. Você tem problemas sociais que foram construídos, mas aquela sociedade é pragmática, princípio de responsabilização individual, e eles acomodaram. Eu acho que a Europa não vai acomodar o choque da China da mesma forma que os Estados Unidos acomodou. A Europa tem um welfare state que ela precisa sustentar. Se a indústria europeia encolher muito, vai ser difícil sustentar o estado de bem-estar social europeu. Eu não vejo... E hoje, né, de 5 anos para cá, mudou. Porque até uns 5 anos atrás, a indústria europeia, principalmente a alemã, era complementar da indústria chinesa. Agora elas são substitutas, elas estão competindo. Porque a indústria chinesa já atingiu os níveis de sofisticação tecnológica que pareia ela com a melhor indústria europeia, né? Então, eu acho que o mundo vai para um período de fechamento. É como eu vejo. Eu não vejo muita saída para isso. Fechamento significa menos crescimento, principalmente nesse caso aí, quer dizer, se está pelo seu cenário, quer dizer, eu acho que o efeito sobre a taxa de crescimento da China e da Europa vai ser bastante forte, né? Quer dizer, a China, porque o maior mercado da China continua sendo os Estados Unidos, é verdade que você pode ter alguma valorização cambial, mas eu acho pouco provável que não tenha uma reação subsequente, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. E a Europa, eu vejo a Europa muito difícil, porque você tem uma dívida já muito alta, quer dizer, os países europeus estão muito endividados, crescem relativamente pouco, estão caindo num processo de desaceleração bastante forte nesse momento, tá certo?
Então, eu acho que a Europa pode ser bem complicado. E para o Brasil, quer dizer, eu acho que é difícil, né? Quer dizer, você ter China e a Europa crescendo menos, certo? Eu acho que vai afetar a economia brasileira de uma forma muito negativa, né? Você não acha, não? Eu acho sim. Eu acho que o mundo vai... Assim, Zé, a gente vai para um período, umas décadas, de fechamento da economia mundial. O Brasil, América do Sul é o lugar mais excêntrico do globo. A gente está longe de tudo. Muito mais excêntrico do que a Oceania, por exemplo, que lá está do lado da China e do Japão. Então, o Brasil, a América do Sul é longe de tudo, e o Brasil, ele consegue, ou pelo menos conseguiu recentemente, nos últimos 150 anos, navegar relativamente bem quando a lógica do capitalismo mundial é uma lógica de fechamento. Se você pegar a série do PIB brasileiro, eu tenho um paper recente com esse estudo, pega a série do PIB brasileiro, faz um estudo de quebra estrutural. O PIB brasileiro tem duas quebras estruturais. Uma a gente já sabe, 1980, óbvia quebra estrutural. A outra é 1918. Não é 1930, como as pessoas acham. Na verdade, a década de 30 não gerou na trajetória do PIB nenhuma marca mais relevante. A marca é a Primeira Guerra. A Primeira Guerra é a grande quebra estrutural que a gente tem na trajetória da nossa economia, que marca, a Primeira Guerra marca um período de fechamento do mundo, né? Então, é ruim para todo mundo, a gente vai sofrer, mas acho que a gente sofre menos do que o resto. Certo. Acho que pode ser mesmo. É uma boa ideia. Vale a pena pensar. Samuel, excelente conversa, muito boa mesmo, certo? Acho que misturamos aí um pouquinho de economia, um pouquinho de ciência política, aí, quer dizer, ciência nem tanto, né? Quer dizer, intuição política, eu diria, certo? Acho melhor. Mas muito boa, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Realmente um grande prazer, como sempre, conversar com você. Um abraço, Samuel. Um abraço, até a próxima, Zé. Até uma próxima. Pode ter certeza que vou te chamar novamente, porque é muito bom conversar contigo. Ok, um abraço. Pessoal, se liga na novidade que eu e o Genial preparamos para vocês nesse Natal. A gente vai te presentear com 100 mil reais. Você não ouviu errado, não. É isso mesmo. São 100 mil reais. 100 mil reais. E para você ter a chance de levar esse presente para casa, é super fácil. Basta participar da ação premiada aqui na Genial Investimentos. Toda semana a gente divulga 13 pares de ativos. Você só precisa escolher em cada par qual ativo que você acha que vai mais valorizar no período de uma semana. E a partir do dia 27/11, os 4 concursos da ação premiada vão começar a contar para um ranking de pontos. E quem fizer o maior número de acertos somado nesses 4 concursos, leva esse grande presente para casa. E detalhe, quanto mais concursos você participar, maior a sua chance de ganhar. Clica no link aqui embaixo, se inscreva na ação premiada e comece a participar com a gente.